Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou superintendente aqui da Igreja Sede Assembleia de Deus em Jabas Oiticica e eu quero trazer a conclusão e o resumo das 3 lições que será passada nesse próximo domingo. A lição de adolescente, a lição de jovem e a lição de adulto. É bem verdade, queridos irmãos, que é um assunto que ele chama muita atenção de todos aqueles que lê e meditam na palavra de Deus e todos aqueles que são amantes da escola bíblica dominical. Quero trazer aqui uma pequena síntese em relação à lição de adolescente. Depois trarei também mais uma pequena síntese em relação à lição de jovem. E por fim, eu vou concluir trazendo a síntese, um pequeno resumo da lição de adulto. É bem verdade, meus queridos irmãos, que a lição de adolescente, ela, para essa segunda aula, que nós vamos estudar nesse próximo domingo, nos traz um assunto de suma importância para você que é adolescente. É bem verdade que quem lê a Bíblia e quem lê a lição, essa segunda lição que vocês vão estudar é uma lição de suma importância para você aprender a palavra de Deus. O tema que vocês vão abordar é uma história de oração. E é bem verdade que quando a gente fala da oração, nós estamos falando daquilo que é a chave da vitória. É bem verdade que quando nós falamos da oração, a Bíblia Sagrada nos mostra lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Entre esses 4 evangelhos, existe um que ele se dedicou mais a trazer a oração para aqueles que estavam e para aqueles que são leitores. É bem verdade que o livro de Mateus fala de oração, o livro de Marcos fala de oração, o livro de João fala de oração, mas o livro de Lucas é o livro que mais fala e o que mais dá ênfase à oração. Se muitas pessoas parassem para entender, ele ia chegar a um denominador comum e ia entender o que seria a oração. Qual seria a importância da oração? É bem verdade que a oração, ela traz para nós fortalecimento, ela nos amplia, ela nos abre esse horizonte. É através da oração que nós podemos estar de pé e estar firme com Jesus. Eu conheço um irmão que ele não entendia qual era o significado e a importância da oração. E uma certa feita ele estava trabalhando na sua empresa e ele disse para mim: olha, Silvio, me deu vontade de orar. Eu dobrei o meu joelho e comecei a orar ao Senhor e clamar a Deus para que Deus ouvisse as minhas orações. E ele não sabia, mas as câmeras estavam filmando ele. E no outro dia, o gerente, o responsável da empresa chamou ele e o demitiu. Por quê? Porque ele fez algo que não poderia ser feito exatamente no seu horário de trabalho. Então, quando ele estava trabalhando, ele poderia ter orado de outras formas, mas ele preferiu ficar de joelho, dobrar o joelho e orar em frente às câmeras. Então, por esse motivo, ele ficou desempregado. Mas por quê? Porque ele não sabia a importância da oração. É bem verdade, meus irmãos, que a oração ela pode ser facultativa à vida de cada um de nós no momento que você mais precisar. Qual é a forma de se orar? Eu queria dizer para você que você pode orar em qualquer lugar e você também pode orar em qualquer posição. Eu vou citar alguns exemplos bíblicos. Você pode orar na beira do rio. João Batista orou dizendo assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava batizando as pessoas com arrependimento de pecado e Jesus se dirigia para ser batizado por ele. Não porque Jesus estava em pecado, que Jesus ele não pecou, Jesus sempre foi justo, sempre foi santo, mas a questão de mostrar ao povo um exemplo de vida, de mudança que deveria ser tomada. É bem verdade que você pode orar na cama deitado. E Ezequias estava na cama, estava enfermo, à beira da morte, e ele pediu perdão a Deus, orou a Deus, e Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida. É bem verdade que você também pode orar dentro do ventre de um peixe. Jonas estava no ventre do peixe e ele orou a Deus, pediu para que Deus tivesse misericórdia da sua vida, e Deus teve misericórdia da sua vida, e Deus fez com que o peixe levasse e o vomitasse na beira da praia. Você pode orar pendurado numa cruz. O ladrão na cruz, ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu citei aqui alguns casos inusitados na Bíblia Sagrada. Logicamente que existem vários outros exemplos, vários outros tipos de oração e a forma como foi orado.
mas eu citei esses 4 aqui para você entender que você pode orar em qualquer lugar, em qualquer posição. Uma certa criança era um engraxate e ela engraxava os pés, os sapatos das pessoas, e ela chegou exatamente a um determinado senhor e disse: meu senhor, posso engraxar os seus pés? Ele disse: pode. Ele assentou na cadeira e a criança dobrou o joelho e começou a engraxar o sapato daquele senhor. O rapaz olhou para ele e disse: por que você não bota um banquinho para sentar? Ou você fica de cócora? A criança olhou para o rapaz e disse: porque de joelho é melhor. Então aqui abre um parêntese para você entender que você pode orar de qualquer forma, em qualquer situação da sua vida. Agora entenda uma coisa: de joelho é melhor, porque de joelho traz a humilhação. De joelho é a forma como você se expressa diante do seu mestre, diante do seu Senhor. Então, todos vocês que são cristãos entendam que a maior forma de se orar a Deus é com os joelhos dobrados, orando ao Senhor. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso, ele fez aqui uma oração de ensinamento. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que estão me ouvindo, que não é para você copiar esse tipo de oração que Jesus fez. No livro de Mateus capítulo 6. A oração que Jesus fez foi uma oração de modelo. Ou seja, é uma oração para ser copiada não do mesmo jeito que Jesus fez, mas é para ser copiada do jeito que ele ensinou. Porque se você orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você vai expressar as palavras que Jesus expressou. Por esse motivo, vai passar de uma oração para uma reza. Por quê? Porque a reza, ela é coisas repetidas, é repetitiva. A oração é um diálogo com Deus. Então Jesus deu um exemplo que você deveria orar desse jeito. Dessa forma, você vai pegar como forma de modelo e você vai expressar o seu sentimento diante do Senhor. E para você que não sabe, todas as vezes que você for orar, dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, você adolescente tem que entender que você tem que colocar 4 formas de oração na sua oração. Essa oração ela tem que ser exercida por você cada vez que você dobrar o seu joelho para orar a Deus. Primeira oração, você tem que fazer uma oração onde Deus esteja pronto para ouvir e para receber essa tua oração. A oração que você tem que fazer é uma oração de súplica. Quando você dobra o seu joelho, você ora suplicando a Deus para que Deus escute aquilo que você está pedindo. Você conversa, você dialoga com Deus. Em segunda forma, você aplica uma oração de gratidão. É quando você está agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus te deu, por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Em terceiro, você coloca uma forma de adoração. Você ora a Deus adorando, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, dizendo tudo o que Ele é. Que Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então você faz essa oração. E por último e quarto, você faz a oração de intercessão. Você ora agradecendo a Deus e intercede pelos seus irmãos, intercede pelos governantes, intercede por todos aqueles que estão ao seu lado e todos aqueles também que são seus inimigos, porque Jesus disse que você deveria orar pelos aqueles que são seus inimigos e aqueles que te perseguem. Então, eu quero deixar aqui essa pequena síntese, esse pequeno comentário em relação à lição de adolescente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agora, para você que é jovem, eu quero trazer mais uma pequena conclusão, mais uma pequena síntese para você entender que Deus é fiel na tua vida, em nome de Jesus. A oração é a chave da vitória. Foi a lição que a gente passamos aqui, uma síntese para aqueles que são adolescentes. Agora eu quero trazer um pequeno resumo, uma pequena síntese em relação à lição de jovem. O jovem, nesse domingo, vai estudar um tema: Adão e Eva querendo ser como Deus. Adão e Eva querendo ser como Deus. É o tema que os jovens vão abordar neste domingo. Meus queridos irmãos, você que é jovem, você que faz parte da classe de jovem da mocidade aí da escola bíblica, preste bem atenção no tema que vocês estão estudando. Adão e Eva, eles queriam ser como Deus. Mas para que você venha entender, eu quero tirar aqui uma pequena conclusão em cima desse assunto. Eu quero colocar aqui em pauta 2 coisas que se destacam. Primeira é chamada de tentação e segunda chamada de provação. Aonde está a diferença? Qual é a diferença de tentação para provação? Quando você pega a tentação e coloca a provação ao lado, você vai ver que automaticamente parece ser a mesma coisa, mas é bem verdade que existe uma distinção entre tentação e provação. A tentação, ela tem 2
objetivos principais para destaque. Primeiro, um objetivo e uma origem. A aprovação também, ela se enquadra nesse sistema. Ela tem um objetivo e ela tem a sua origem. Mas qual é a diferença da tentação para a aprovação? Quando a gente vem para a origem, a palavra origem é aquilo que se originou, que vem no começo, que é receptivo, é aquilo que é quase imprescindível de você perceber. Mas é verdade que a origem, ela procede do diabo. Quando a gente fala a tentação, a sua origem, ela procede de Satanás. Qual é o objetivo da tentação? O objetivo da tentação é deteriorar, destruir a vida do ser humano. Por quê? Porque vem do diabo. A sua origem é do diabo, mas o objetivo é destruir o ser humano, a alma vivente criada pelo Deus que fez os céus e a terra. A aprovação, ela tem uma consistência diferenciada da tentação. Ela tem a sua origem e ela também tem o seu objetivo. A origem da aprovação, ela provém ou ela vem de Deus. Qual é o objetivo? Uma preparação, um aperfeiçoamento, uma habilitação, um preparo, ajudar, erguer, aperfeiçoar. Então, existe a diferença entre tentação e provação. Uma pessoa, uma certa vez, ele me fez uma pergunta dizendo assim: se Deus ele é tão onisciente, por que ele permitiu que Satanás, sendo ele um anjo, Lúcifer, que ainda estava no céu, ele pecar, cometer um delito lá nos céus? E se a Bíblia diz que no céu não entra pecado, então se no céu não entra pecado, do céu pode sair pecado? E aí eu questionei e eu fiz uma resposta coerente a esta pessoa. Eu disse que não era exatamente como ele imaginava que Lúcifer pecou no céu. É bem verdade que quando você estuda a palavra de Deus, você chega a um denominador comum e você entende através do Espírito Santo, que é o teu professor por excelência. E a minha resposta para ele foi: não entra pecado no céu e nem tampouco sai do céu algum tipo de pecado. Então Lúcifer, Satanás, quando ele cometeu o seu pecado, ele não cometeu o seu pecado lá nos céus. Porque é bem verdade que o primeiro pecado, estou falando do primeiro em relação ao segundo, porque o segundo foi com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mas o primeiro pecado, ele foi originado, ele se originou na terra e ele não se originou no céu. Porque o céu, ele é puro, o céu é limpo de qualquer forma ou qualquer tipo de pecado. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, você vai ver que Satanás diz assim: subirei às alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Quando se diz que subirei à altura, logicamente fica subentendido que ele está embaixo. Se ele está embaixo, ele quer subir lá para cima, para onde estava Deus. Deus estava nos céus e Satanás estava na terra. Até porque, na época, até então, os anjos tinham livre acesso a vir do céu à terra, da terra aos céus. Passava pelo jardim e ia para a terra, depois passava para o céu, ou seja, ele tinha livre acesso a tudo isso. Mas quando ele cometeu o delito, quando ele cometeu o seu pecado, isso aqui não é heresia, isso aqui é estudo propriamente dito teologicamente. Quando ele cometeu o seu delito, o seu pecado, ele estava na terra. A síndrome de Lúcifer, que era a inveja e o orgulho, ele proporcionou isso para o ser humano. E ele permitiu que o ser humano cometesse tal delito, tal pecado, se desse lugar e desse crédito e credibilidade, e a inveja desse credibilidade ao orgulho. É bem verdade que um homem, ele queria ser santo, queria ser separado de todas as coisas, porque a palavra santo significa ser separado de todas as coisas. Então ele resolveu sair de dentro da sua casa, deixar sua parentela, deixar a sociedade, deixar sua família, deixar tudo e ir para um lugar distante, lá para dentro do mato. Ele ficou dentro do mato. Mas depois de 15 dias ele teve uma visita. Um setor ou um ser apareceu a ele, que era Satanás, e disse a ele: por que você está aqui? E ele disse: eu estou aqui porque eu quero me afastar de tudo, eu quero ser santo. Se eu estiver entre a minha família, eu vou cometer pecado. Se eu estiver na sociedade, eu vou cometer pecado. Então, por esse motivo, eu prefiro viver no mato, morar no mato, e quero viver santo. E Satanás deu uma resposta para ele da seguinte forma: você está cometendo um pecado. E o homem disse: que pecado eu estou cometendo? Ele disse: você está sendo orgulhoso.
Por que você é orgulhoso? Porque você deixou sua família, você deixou sua esposa, seus filhos, deixou a sociedade, você tem o seu emprego, você tem a sua vida na sociedade e você veio ficar em um lugar diferenciado, diferente de todos, ou seja, você se acha melhor do que os demais. Você é orgulhoso, está cometendo pecado. E aquele setor, naquele lugar, e aquele ser desapareceu. E o rapaz ficou olhando e observando a sua situação e disse, realmente eu estou sendo uma pessoa orgulhosa. E ele voltou para sua família, voltou para a sociedade. Eu quero deixar aqui em destaque, em ênfase aos irmãos que me escutam, você que é jovem, que ser tentado não é pecado. O pecado ele está exatamente em você ceder à tentação. Quando você dá lugar à tentação, você comete o pecado. Porque da seguinte forma, a tentação gera o pecado gera a morte. Morte essa que pode ser física, que pode ser espiritual, que pode ser até eterna. Ou seja, física quando você perde o seu corpo físico, que você morre, quando você falece, quando você sai deste mundo e você vai ser sepultado. Espiritualmente falando, é quando você tem uma vida com Deus e você se afasta dos caminhos do Senhor por aventuras mundanas neste mundo. A Bíblia diz que você não tem que amar o mundo e nem fazer as coisas que esse mundo te oferece e te agrada. E a morte eterna seria exatamente aquela morte que você teria o destino eterno por completo, ou seja, você não ia mais para o céu, você ia para o inferno, uma perdição que seria eterna, ou seja, para sempre. E para finalizar esta lição de jovem, Davi e José teve uma diferença em relação à tentação. Davi, ele foi ao encontro da tentação, ou seja, quando Betseba estava no rio tomando banho, ele foi ao encontro, chamou esta mulher e cometeu tal ato de pecado com ela, ou seja, pecado concebido. José foi diferente, porque José foi o oposto à tentação. Enquanto Davi ele foi ao encontro da tentação, José foi oposto à tentação. A mulher de Potifar queria se deitar com ele, porém ele fugiu, ou seja, um pecado não concebido. É bem verdade que Davi foi tentado, José foi tentado, mas Davi concebeu, ou seja, Davi aceitou, Davi cedeu à tentação, diferente de José que fugiu da tentação. E deixa aqui uma palavra de Deus para a tua vida, jovem. Foge da tentação enquanto há tempo. Escapa-te por tua vida. Existe uma diferença entre Jesus e Adão e Eva. Quando a gente vai para o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz, não amei o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Em relação à concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, foi destacado aqui para Jesus e foi destacado aqui para Adão e Eva. Quando a gente fala da concupiscência da carne, estamos falando que Jesus ele não deu lugar à carne, porém, Adão e Eva deu lugar à carne, aceitando aquilo e as provocações da serpente, que era Satanás. Segundo, concupiscência dos olhos. Jesus olhou o reino aonde Satanás levou Jesus e disse, tudo isso aqui eu te mostrarei, se portanto tu me adorares. Jesus viu todo o reino do mundo e disse, não tentarás o Senhor vosso Deus. É bem verdade que Jesus não aceitou, mesmo vendo tudo aquilo que poderia ser seu. Na verdade já era, porque Deus é o dono do mundo, mas Satanás, na sua influência, tentando influenciar Jesus a pecar, ele disse, tudo isso eu te darei. Porém, quando a gente vai para Adão e Eva, foi mostrada uma fruta e ela se deliciou juntamente com Adão. Os seus olhos cresceram, eles ficaram ambiciosos e eles quiseram desejar aquela fruta. Terceiro, soberba da vida. Jesus não aceitou a oferta de Satanás, diferente de Adão e Eva, que aceitou a oferta da serpente que estava incorporada em Satanás. Adão e Eva cometeu o pecado, ou seja, ele deu lugar à sua carne, ele deu lugar aos seus olhos, ele deu lugar e aceitou a oferta de Satanás. É bem verdade que existe a diferença daqueles que buscam a Deus, daqueles que oram e daqueles que têm uma vida de comunhão com Deus, diferente daqueles que não oram, que não buscam a Deus, que não têm comunhão com Deus. Para cometer pecado é quando você dá lugar à tentação e a tentação faz dentro de você algo que você menos espera. Ela te destrói por dentro e ela faz com que você perca tudo que você tem. Mas é bem verdade que Jesus, ele é o único que pode transformar a tua vida e mudar o teu viver. E agora eu quero trazer aqui a conclusão da lição de adulto. Já trouxe a síntese, a conclusão e o resumo da lição de adolescente.
já trouxe aqui também a síntese e o resumo da lição de jovem, e agora eu quero trazer o resumo da lição de adulto. A lição que nós vamos estudar hoje é uma lição de suma importância, e essa lição será aplicada exatamente no domingo que vem. Você que é professor, você que é aluno e que vai estar se preparando através desse vídeo, no próximo domingo, que é exatamente amanhã, esse vídeo está sendo gravado no sábado, você vai estar pronto e vai estar apto para aprender e para ouvir cada dia mais os ensinamentos da palavra de Deus. A lição de adulto do segundo trimestre, eu quero dar ênfase, eu quero dar destaque a duas metáforas que Jesus expressa, o que ele expressa, ele sendo o nosso mestre e ensinador por excelência. O significado da palavra metáfora, muitas pessoas não sabem, não têm compreensão, não entendem o que significa, mas é uma comparação ou uma imitação que representa algo ou alguma coisa. Isso vem do verbo ser ou do verbo estar. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, verbo ser. Eu sou, tu é, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então nós temos aqui uma consideração preliminar em relação à lição que nós estaremos estudando no domingo. Porque quando a gente vem para a palavra sal, sal significa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, basicamente é a mesma coisa. Porque sal significa dissipar, separar, não está junto, não está misturado. Sal significa salgar, temperar, significa preservar. Isso aqui é a definição da palavra sal. Na pedagogia de Jesus, ou seja, nos seus ensinamentos ou na sua forma de ensinar, Jesus usa palavras ou mensagens que exibe a palavra sal e luz. Mas qual era o objetivo de Jesus ensinar, trazendo duas palavras como metáfora, a palavra sal ou a palavra luz? Porque é um ensino de facilidade, ou seja, é um ensino que é fácil de se assimilar, é um ensino que era fácil de se aprender. Isso aqui ele queria dizer que aqueles que estariam ouvindo tinham mais facilidade de compreender, de expressar aquilo que Jesus estava ensinando. Quando ele falava de forma figurativa, ele queria mostrar na realidade o que poderia acontecer. Então, Jesus pegou duas palavras que na época ela tinha muito valor, o sal. O sal fala-se no Antigo Testamento aproximadamente 30 vezes. A luz também é mencionada muitas vezes no Antigo Testamento, também como no Novo Testamento. E na época tinha-se muito valor, porque o sal era aquela que protegia, não se tinha uma refrigeração, não se tinha uma geladeira, não se tinha algo para ser colocado. Se colocasse uma carne, se colocasse talvez um frango, se colocasse qualquer comida perecível em algum lugar, em algum recipiente, no outro dia poderia estar podre. Mas o sal, ele tem o poder de conservar, ele tem o poder de manter intacta para que ela não viesse a apodrecer com facilidade. Então, na época, Jesus pegou duas palavras que são preliminares para um conhecimento de ensinamento daqueles que estão ouvindo. O sal, que representa muito, e uma luz também que representa muito, até porque na época não existia rede elétrica, não existia lâmpadas, não existia nada disso. Era por vela, era por candeeiro, lamparina, candelabro, coisas desta natureza. Então, fica subentendido que Jesus pegou um ensinamento fácil, que até mesmo uma criança de 7 anos poderia entender o que Jesus estava querendo ensinar para aqueles que estavam ouvindo. O sal, ele é importantíssimo, mas ele é rejeitado. O sal, ele tem muito valor, mas ele é desvalorizado. O crente, ele como sal, ele impede com que o mundo ele entre em um estado de putrefação, ou seja, que o mundo fique podre. As pessoas que estão dentro desse mundo são pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus e nem tampouco conhecem os ensinamentos do Senhor. Mas são pessoas que são merecedoras de ser encontrada com Jesus. Que o Espírito Santo ele possa tocar no coração dessas pessoas e que essas pessoas entendam que o único caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O mundo ele foi deteriorado, ou seja, foi destruído de todas as formas. Exatamente por causa do cristão, que esse mundo ele não é destruído. Por quê? Porque o cristão em si, estou falando do cristão,
crente, fiel a Deus, esse mundo não foi destruído por causa dessas pessoas. Eles são comparados ao sal e eles são comparados à luz. Deus queria destruir uma cidade conhecida como Sodoma. Abraão chegou para Deus e disse: meu Senhor, se nessa cidade o Senhor encontrar 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus olhou para ele e disse: não, Abraão, se tiver 50 justos na cidade, eu não vou destruir. Mas entenda, ele queria destruir a cidade porque era de ímpios, pessoas que cometiam tal delito, que eram pecadores, que estavam afastados de Deus. Mas quando Abraão disse: se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade, Deus disse: não, tendo justo, 50 justos eu não vou destruir. Mas Abraão sabia que não tinha 50 justos. E ele disse: mas se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Ele fez: não, Abraão, se tiver 40 também eu não vou destruir. E Abraão sabia que também não tinha 40, como também Deus também sabia que é o Deus onisciente. E ele disse: se tiver 30, Deus disse: não vou destruir. Se tiver 20, também não vou destruir. Então Abraão chegou ao baixo do baixo e disse: mas se tiver 10, o Senhor vai destruir a cidade? Ele disse: não, Abraão, não vou destruir a cidade. Mas Abraão sabia que não se tinha 10 justos dentro da cidade. Como Deus também, sendo onisciente, sabia que não se tinha 10 justos dentro da cidade. Ou seja, Deus só não destruiria a cidade se tivesse justo. Eu abro aqui um parênteses para vos dizer, informar vocês que me ouvem, você que é cristão e você que não é cristão. Deus ainda não destruiu esse mundo. Entenda, vou repetir para você entender. Deus ainda não destruiu esse mundo por questão que existe dentro dele cristãos que são fiel a Deus. São justos. Porque se não fossem essas pessoas que fossem justos, que estivessem nesse mundo, com certeza Deus já tinha destruído por causa da pecaminosidade, o pecado de cada ser humano, de cada pessoa que comete delito diante do Senhor. Quando a gente pega a palavra sal e a gente vem associar a palavra sal, a gente vai ver qual é o seu valor. Eu vou classificar aqui em 3 formas. Primeiro, o sal ele perde a sua essência a partir de que momento? Quando ele fica insípido. Ou seja, quando ele perde o seu gosto. Segundo, o sal ele fica com mistura. Quando ele está misturado, você pegar o sal, misturar com açúcar, ele vai ficar adulterado, ele vai ficar sem gosto, sem aproveito nenhum. Terceiro, ele fica alterado, ou seja, ele fica em maior quantidade. Seria um sal quando ele está salgado acima do valor, acima da média, acima da essência. Se você preparar, por exemplo, uma comida e você colocar muito sal, ninguém vai querer comer, porque ela vai perder todo o seu valor. A gente poderia trazer isso aqui e traduzir para a vida do cristão. Quando eu digo preservar a essência, eu estou dizendo que o crente ele tem que viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, a ter essência debaixo da palavra de Deus. Mas quando ele perde a sua essência, é o crente que se envolve com o mundo, é o crente que se deixa influenciar com as coisas deste mundo. Segundo, é aquele que não se mistura, ou seja, é aquele cristão que não é corrupto, que não se adequa à corrupção. Ele vive uma vida de comunhão com Deus. Terceiro, a alteração, ou seja, na maior quantidade, quando está salgado demais, é aquele crente que se acha prepotente, que se acha que é a última bolacha do pacote, que é a última Coca-Cola do deserto, que se acha que é o cara. É aquele que onde ele chega, ele quer chamar atenção. Ele chega na sua empresa, a empresa que ele trabalha, e todo mundo olha para ele, já vem ali o santarrão, e ele acha que é um santão, e diz: eu sou crente, aqui eu sou o único que vou para o céu, e pronto, e acabou. Quem quiser aqui me seguir, me segue. Quem não quiser vai para o inferno e acabou. Ou seja, ele se acha que é um homem mais santo de todos, é um homem prepotente. Então, você tem que estar no equilíbrio. Jesus só era o que era porque ele crescia na graça e no conhecimento. Você tem que ter graça, você tem que ter conhecimento na sua vida e saber se adequar a estar nos lugares onde você vai chegar. E para concluir, exemplo, em meio à política, todos têm que estar dentro de um sistema. Não estou dizendo todos, mas a maioria dentro de um sistema chamado de corrupção. Quem entra nessa corrupção vai estar igual a eles que cometem corrupções. Ou seja, quem sai pela tangente, quem não aceita, esse aí é tido como errado, isso aí é tido como opositor. Mas se você pegar uma laranja, uma única laranja e colocar num cesto, essa laranja estiver podre, depois de alguns dias você vai ver que todas as laranjas que estão ali dentro do cesto também vai estar podre, porque uma só contaminou toda aquela laranja. E o sábio Salomão disse: se você pega um inseto, uma coisa insignificante, e colocar dentro de um perfume, vai perder toda a sua constância, todo o seu valor, todo o seu cheiro. Ou seja,
É pequeninas coisas que destroem o ser humano. Eu quero deixar aqui como conclusão para você entender que um certo rei, ele fez uma festa e ele chamou seu eunuco e disse para ele: eu quero que você prepare para mim uma festa e prepare aqui um prato principal. Esse prato principal eu quero destacá-lo na festa, e essa festa que eu vou destacar vai ser exatamente para querer humilhar os meus opositores. Chame todos os reis de todos os reinados que são adjacentes daqui do nosso reino, e no dia da festa eu quero que você abra a tigela e tire aqui um alimento, uma comida, aonde eu quero humilhar todos os meus opositores. E o eunuco preparou a festa, ficou tudo organizado, e no dia da festa milhares de pessoas, milhares de súditos, um monte de comida, bebida, vinho, todo tipo de comida que você pudesse imaginar. Então todo mundo comendo, se alimentando, e depois o rei chama o eunuco e faz um anúncio. Ele diz: o meu eunuco, ele vai trazer o prato principal. E o eunuco vem com o carrinho, traz o prato principal, a bandeja, e quando ele levanta a tigela, o que está lá no prato? Uma língua. E o rei fica assim admirado e diz: mas tanta comida para ser colocada aqui, você coloca uma língua? E o eunuco diz: porque a língua a gente pode abençoar, a língua a gente pode dizer que goste, a língua tem muitos benefícios que a gente traz para aqueles que estão nos ouvindo. É através da língua que a gente pode falar coisas boas, é através da língua que a gente pode orar, agradecer a Deus. E o rei ficou contente, ficou feliz, e ele disse: está certo, está tudo ok. Então comeram daquele prato, aquele jantar. Na outra semana o rei prepara outra festa e chamou o eunuco e diz: olha, eu queria que você preparasse a festa e trouxesse outro prato principal. Quero que você traga outro prato principal para a festa. Agora eu quero que traga um prato, eu quero apresentar a todos aqueles que estão me vendo e que estão me ouvindo, e que esse prato represente o meu reinado. Ele está certo. Foi feita a festa. No dia da festa, milhares de pessoas, súditos, outros reis que vieram de outros reinados, que eram adjacentes e tal, comeram, se alimentaram, beberam, e na hora do prato principal o rei chamou o eunuco e disse: traz o prato principal. Ele vem com o carrinho, e o eunuco levanta a tigela, o que está lá no prato? A língua. E todo mundo olha e o rei fica assustado e diz: de novo língua? A semana passada eu pedi que você trouxesse um prato aqui para me honrar na frente de todos os meus opositores. Você trouxe a língua, e você disse que a língua você poderia dizer que amava, com a língua você poderia dizer que abençoava, com a língua você falava coisas bonitas, com a língua você poderia dizer que orava a Deus e agradecer a Deus pelo alimento. E por que de novo a língua? Se eu pedir para você trazer um oposto da língua, outra comida. E o rei disse: porque com a língua você pode dizer que ama, mas também você pode dizer que odeia. Com a língua você pode abençoar, e com a língua você também pode amaldiçoar. Com a língua você pode falar coisas bonitas, coisas belas, falar bem, e com a língua você também pode falar coisas más. Com a língua você pode orar, e com a língua você também pode ser maldito, porque você pode perder toda a sua salvação. Então fica aqui um exemplo para você que está me ouvindo. Cuidado com esse pequeno membro que está dentro da nossa boca, a língua. Já o nosso irmão em Cristo Tiago disse que a língua, ela é como um incêndio, que quando ela torna, ela mata, ela sufoca, ela queima e mata todos aqueles que estão ao seu redor. Então, você pode controlar tudo na sua vida, todo o seu corpo, menos a sua língua. É bem verdade que no fruto do Espírito tem uma palavra lá que ela está destacada, chamada de temperança. A palavra temperança significa autocontrole. Então, você que é cristão, tenha na sua vida, na sua mente, na sua cabeça, autocontrole. Domine a sua língua, e você vai ver como você vai dar um salto espiritualmente falando, e você vai ser um sal, você vai ser uma luz que não vai ser contrariada por ninguém. Deus abençoe a vida de todos. Fiquem todos na paz. No próximo domingo, vamos para a Escola Bíblica Dominical. Amém.